capítulo 2 deste título dos crimes contra a família, nós temos aí os crimes contra o estado de filiação. Então, nós já comentamos o 235, que é o bigamia, que refere-se ao casamento. Capítulo 2 agora visa tutelar o estado de filiação advindo deste casamento, ok? Então, artigo 241 do Código Penal, registro de nascimento inexistente e parto suposto. São os dois que nós vamos comentar, 241 e 242. O 241, muito pouco significativo, mas nós vamos falar dele porque dá a impressão de algo estranho, assim, né? Registro de nascimento inexistente. Então vamos fazer um comentário rapidinho sobre o 241. Diz lá o legislador no artigo 241, promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto importante em relação ao 241 é qual é o objeto jurídico deste artigo, ou seja, qual é o bem jurídico que o legislador visa proteger, tutelar, tá? O legislador visa proteger aí, sem dúvida nenhuma, o capítulo já diz isso, né? O estado de filiação, né? Que deve ser aí preservado pela legislação, pela norma penal, tá? E preservando o estado de filiação, você acaba protegendo ao mesmo tempo a família, que é esta a finalidade do título, tá? Bem jurídico genérico aí mencionado neste título, ok? Portanto, o objeto jurídico é o estado de filiação, que deve ser preservado por ser uma medida protetora da própria família, ok? E o objeto material? O objeto material, vocês viram lá no segundo ano, é aquele sobre a qual recai a conduta do agente. Portanto, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Aqui, o objeto material do crime, do 241, é o quê? Sobre o que é direcionada a conduta do agente? Sobre o registro civil realizado. Diz lá o 241, promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. O promover aí, que é o elemento objetivo do tipo, significa provocar, tá? Gerar, dar origem, fazer nascer algo que não poderia existir. Portanto, nada mais é do que o agente, o sujeito ativo, comparecer no cartório de registro civil, e dar causa à inscrição de um nascimento que não aconteceu. Poxa vida, mas que interessante isso. O indivíduo vai ao cartório e registra como tendo nascido vivo quem nunca nasceu. Cuidado, tá? O nascimento inexistente significa que a mulher não deu à luz porque ela não estava grávida, tá? Então não houve gravidez e ainda assim a pessoa, e qualquer pessoa, vai até o cartório de registro e registra como se tivesse nascido alguém com vida. Essa é a primeira situação, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese aí mencionada, tá, que também pode ser considerado registro de nascimento inexistente, tá, é quando houve sim a gravidez, tá, entretanto o feto nasceu sem vida, o feto nasceu morto. Tá? Nas duas hipóteses não existiu gravidez, tá? Portanto vamos imaginar aquela hipótese de gravidez psicológica. Tá? Então ela nunca aconteceu realmente e a pessoa vai lá e registra como se tivesse nascido vivo, ou a segunda hipótese, realmente a mulher estava grávida, mas houve o aborto natural durante a gravidez, ou no momento do parto nasceu sem vida. O que significa isso, pessoal? Nas duas situações não houve nascimento. Ah, professor, mas na segunda situação aí nasceu, mas nasceu sem vida. Sim. Deveria a pessoa ter providenciado a certidão de óbito
e não a certidão de nascimento. Aqui no 241 do Código Penal, o legislador diz que é crime promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente, não de óbito, ok? Essa é a situação, essa é a hipótese. Então, nascimento inexistente significa nunca houve gravidez ou houve gravidez, porém sem nascimento de feto com vida, tá? E nas duas hipóteses a pessoa vai lá e registra como se tivesse nascido e encontra-se vivo. Ok? Tranquilo? Essa é a finalidade. Opa, pera lá, mas aí no caso nós temos também o crime de falsidade ideológica, porque a pessoa vai até o cartório e noticia e promove um registro de algo que não existe. Sim, nós temos a falsidade ideológica. Tá? Agora, pessoal, aqui o entendimento que nós temos é que o 241, ao contrário do que nós mencionamos no 235, aqui no 241, 241 é um tipo legal especial. Ele menciona uma situação relacionada única e exclusivamente à certidão de nascimento, de algo que não poderia ter acontecido. Portanto, se ele trata de um documento especial, o 241 do Código Penal é um tipo legal especial em relação ao 299, que é geral. Logo, o que nós temos aí? Nós temos o princípio da especialidade sendo aplicado diante do conflito aparente de normas. Em relação a este assunto, não há divergência na doutrina, tá? Portanto, só se aplica o artigo 241, despreza-se o 299, porque o princípio da especialidade soluciona essa situação conflitante, e o 241 é um tipo penal especial. O 299 fala de qualquer falsidade ideológica em relação a qualquer documento. O 241 fala que é necessária a falsidade ideológica só para o registro de nascimento. Portanto, ele é especial, ok? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Opa, mas dá a impressão de que seria só a mãe, né? Porque não houve nascimento ou houve nascimento sem vida e a pessoa vai lá e registra. Mas qualquer pessoa pode registrar, tá? Quando há nascimento com vida, não é obrigatório a mãe ir lá registrar. Pode ir a mãe, pode ir o pai, pode ir o tio, pode ir os avós, pode ir um vizinho, pode ir um amigo, qualquer pessoa. Basta levar os documentos dos pais, mais uma declaração médica de que nasceu e nasceu com vida, tá? O dia, o horário, para que o cartório faça a certidão. Opa, daí vem a falsidade ideológica, né? Porque vai ter essa declaração dizendo que houve o nascimento, mas essa declaração é falsa. Ou se não houver a declaração médica, isso pode ser superado, tá, por testemunhas. Tá? Veja, nós temos ainda no Brasil algumas situações em que pessoas nascem realizado o parto por parteira. Tá? Portanto, há testemunhas que vão comprovar a existência deste nascimento. Por isso que no 241 o sujeito ativo é qualquer pessoa. Pode ser os pais, pode ser o oficial do registro civil, pode ser os pais fictícios, enfim, pode ser o vizinho, qualquer pessoa. É óbvio que admite-se a coautoria, tá? É perfeitamente possível coautoria, ou seja, tá? Médico, tá? Que sabendo que não houve a existência do nascimento, realiza o núcleo do tipo, né? Ou testemunhas que atestam o nascimento que não aconteceu e assim sucessivamente. Portanto, aqui nós podemos ter tranquilamente uma situação relacionada à coautoria. Tá? Portanto, são duas ou mais pessoas promovendo o registro civil de nascimento inexistente. Ok? Sujeito passivo aqui, o maior interessado nisso tudo é único e exclusivamente o Estado. O crime se consuma com a efetiva inscrição
do registro. Portanto, é necessário a pessoa comparecer até o cartório, apresentar todos os dados necessários e a certidão de nascimento já está devidamente elaborada, ok? Então veja, se nesse intervalo que a pessoa se coloca para registrar algo que não existe, tá? Um nascimento que não existe, e nesse momento, quando ela está no balcão aguardando lá que o oficial realize o preenchimento desta certidão, alguém chega e interrompe esse ato, nós estamos diante de uma tentativa. Portanto, é perfeitamente cabível, perfeitamente possível a tentativa do crime de registro de nascimento inexistente do artigo 241. O que é interessante, e o que tem de relevante 241 é somente isso, o que é interessante aqui é que você vai falar assim, bom, mas qual a finalidade que alguém vai a um cartório e registra o nascimento de uma pessoa que não nasceu, ou que nasceu morta, e registra como se vivo fosse? Há uma série de interesses aí, né? Imagine vocês a seguinte situação, né? O indivíduo toma conhecimento que o governo está dando aí uma bolsa de R$600 para todas aquelas famílias em que os pais têm 4 filhos e o indivíduo só tem 3. Então veja, ele quer a bolsa, né? Ele quer o valor, ele não quer o filho, portanto ele vai realizar esse tipo de ação. Ou relacionada aí de repente à questão de herança, também é uma outra situação, tá? A pessoa pretende aí ter um quinhão maior da herança e para isso ele busca o registro de um nascimento que não ocorreu. E por aí afora, você imagina uma série de situações que pode advir dessa hipótese, ok? 241, de interessante, nós temos somente isso, tá? O próximo tipo penal aí, ele é bastante importante e nós vamos começar falando dele, se não for possível a gente concluir neste videozinho, a gente dá sequência no próximo, ok? O 242, pessoal, fala do chamado parto suposto, tá? E o que é o parto suposto? O legislador vai lá e diz o seguinte, ó, dá parto alheio como próprio, aí ele bota um ponto e uma vírgula, tá? Portanto, ele já definiu um comportamento, ele já definiu uma conduta. Registrar como seu filho de outrem. Nós temos agora a segunda conduta dentro do mesmo tipo legal. E por fim, ele diz lá, ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Agora nós temos duas condutas, porém as duas voltadas para o mesmo fim. Diz lá, ocultar recém-nascido, tá? Ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Agora não bota ponto e vírgula, ele coloca uma vírgula. Suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. O que significa isso? Significa que a supressão ou a alteração de direito inerente ao Estado Civil do recém-nascido só é aplicado, só tem como finalidade a conduta do agente se for nas modalidades ocultar ou substituir, tá? Portanto, o elemento subjetivo do tipo tem um fim especial quando a ação for de ocultar ou substituir, tá? O direito inerente ao Estado Civil do recém-nascido, ok? Então veja, a pena aí é de reclusão de 2 a 6 anos. Qual é o objeto jurídico desse crime de parto suposto? De novo, ele está dentro do capítulo 2, portanto, o objeto jurídico aí é a finalidade de proteger o estado de filiação, ok? Diante dessa menção que eu fiz aí para vocês, né, que nós encontramos, na verdade, 4 comportamentos, né, e não 3, né, 4, dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituir o recém-nascido. São 4 comportamentos dentro do mesmo tipo penal. Por isso que ele é classificado de tipo misto, cumulativo e alternativo ao mesmo tempo.
Veja, se o indivíduo praticar 3 condutas, tá? Então, o dar parto alheio como próprio é uma conduta, registrar como seu filho de outro de outrem é outra conduta. E aí vem, ou tanto faz ele ocultar ou ele substituir. Em qualquer uma dessas 3 condutas, dessas 3 situações, ele vai responder por 3 crimes distintos. Tá? As penas serão somadas. Portanto, são 3 condutas, 3 crimes distintos, 3 comportamentos distintos, 3 penas distintas. Logo, ele vem agora de forma cumulativa, a aplicação das penas, tá? Só que nas 2 últimas condutas, o ocultar recém-nascido ou substituí-lo, o legislador usa ou ocultar ou substituir. Significa uma ou outra. Agora, se ele ocultar e ao mesmo tempo substituir, ele vai responder por um crime só, tá? Portanto, agora nós estamos diante de um tipo misto alternativo. Por isso que eu coloquei a classificação dele como sendo um tipo cumulativo e alternativo ao mesmo tempo. Praticou 3 condutas, responde por 3 penas do mesmo crime. Praticou as 2 últimas ao mesmo tempo, responde por um crime só, porque o legislador colocou ocultar ou substituir, ok? Vamos analisar então cada uma dessas 4 figuras do artigo 242 para que vocês possam entender um pouquinho melhor o que busca o legislador neste tipo legal, que a gente quase não fala dele, você quase não vê notícia dele, mas ele acontece bastante, tá? Mas a gente acaba recebendo a informação do 242 como outros crimes, tá? A imprensa divulga como sequestro e cárcere privado, define como furto e por aí adiante, quando na verdade muitas vezes é só o 242 que é o parto suposto. Então, vamos lá, a primeira figura criminosa, tá, inserida aí pelo legislador é o dar parto alheio como próprio. O que significa isso? Tá? O próprio nome já diz, né? Dar parto alheio como se fosse da própria pessoa. Significa, é uma terceira pessoa que teve o parto, o sujeito ativo apanha o recém-nascido daquela terceira pessoa e o traz para si, passando a se comportar como se realmente fosse mãe, passando a se comportar como se a gravidez tivesse sido dela e aquela criança, aquele recém-nascido, tivesse ocorrido do parto que ela teve, quando na verdade ela não teve parto nenhum. Portanto, ela atribui a si, a sujeito ativo, atribui a si a maternidade de um recém-nascido alheio, de uma criança alheia. A criança pertence a um terceiro. Portanto, pessoal, aqui na primeira figura o crime é próprio. Por quê? Porque o legislador vai lá e diz, dar parto. Homem não consegue dar parto. A mulher, ainda assim, para dar o parto, precisa estar grávida. Portanto, não é toda mulher que pode figurar na primeira situação como sujeito ativo. Tá? É só um grupo delimitado, pequeno de pessoas. Portanto, o legislador determinou aí uma condição especial do sujeito ativo: ser mulher e estar grávida, senão não há o crime. Entretanto, como ela dá parto alheio como próprio, ou seja, ela apanha o filho de um terceiro e traz para si, como se fosse dela, significa que ela não estava grávida. Logo, para ocorrer a primeira figura do artigo 242, obrigatoriamente a mulher precisa simular a gravidez. Tá? Portanto, ela simula estar grávida ou ela está diante de uma gravidez psicológica. Na verdade, para as pessoas, para a sociedade, aparenta estar ela grávida, entretanto, não existe recém-nascido algum, ok? Esta é a situação, tá? A conduta, tá, dessa pessoa, do sujeito ativo, consequentemente, vai gerar, não há dúvida nenhuma, uma mudança na situação jurídica
desse recém-nascido em relação à sua família. Então veja, ele vai ser registrado em nome de uma mãe e de um pai que não são os biológicos. Tá? E essa é a preocupação do legislador. Essa pessoa que é registrada em nome de A e B, que não são seus pais biológicos, imaginem vocês se daí a 15, 20, 30 anos, essa pessoa que acha que a mãe é fulana e o pai é beltrano, ela conhece uma outra pessoa e esta outra pessoa tem como origem o mesmo pai biológico dela, mas ela não tem conhecimento disso. Nós teremos casamentos entre irmãos, essa é a preocupação do legislador, evitar exatamente essa situação. Haverá casamento entre irmãos, portanto, consequências danosas podem surgir dessa situação. Nós podemos, dessa situação, termos aí filhos com deficiência mental. Tá? E isso coloca em risco não só a estrutura familiar, mas coloca em risco toda a sociedade. E é isso que o legislador visa proteger, ou seja, registrar o filho em nome dos pais biológicos. Por isso que o dar parto alheio como próprio é considerado crime. Além disso, ainda tem uma série de outras consequências, como por exemplo, em relação à herança. Tá? Veja, esse recém-nascido que foi registrado em nome de A ou B, que não é seus pais biológicos, pode ter consequências relacionadas à herança. Tá? E uma série de outras situações lá do próprio direito civil. O que é importante aqui é que precisa haver, para você distinguir essa primeira figura das demais, precisa haver a simulação da gravidez da mulher aqui no caso. Nós tivemos caso famoso, né, no Brasil, que foi aquele caso do Pedrinho, lá de Goiânia, né, em que anos depois descobriu-se que, na verdade, o Pedrinho não era filho daquela mulher. Tá? Na época passou lá várias reportagens a respeito do assunto e a gente verificava que ela era uma pessoa obesa até, e isso facilitava, né, a simulação de que ela estava grávida, não dava para perceber se ela estava ou não grávida. E aí ela saiu para o parto, né? Saiu para o parto sozinha, não havia gravidez nenhuma, e aí na maternidade ela apanhou o Pedrinho, que não era filho dela, e levou o Pedrinho para casa dizendo, ó, nasceu, é nosso, é meu, esse é o meu filho, e aí foi lá e registrou. Consequentemente, veja, o registro, porque é a segunda figura, registrar como seu filho de outrem, o registro é dispensável para a existência dessa primeira figura. Tá? Embora possa ser uma conduta, ou passa a ser uma conduta, né, na prática, aí, naturalmente sequencial. Tá? Porque quase sempre, quando do nascimento, logo em seguida, já se registra o filho ou a filha. Okay? Essa é a primeira figura. Tá? Nós tivemos já vários casos desses. Mencionei esse, mas recentemente foi noticiado um caso também de uma mulher que morava aí na zona rural, se não me falha a memória, no estado do Mato Grosso, não sei se Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, e ela fingiu, simulou estar grávida para o marido e para as pessoas que estavam próximas, e aí, num determinado período, ela saiu e foi até Campinas, onde a mãe dela residia, dizendo que ela ia ter o filho lá em Campinas, porque lá tinha melhores recursos, melhores condições para o parto, e ela foi sozinha. Aí passado aí uns 10, 15 dias, ela não foi para a casa da mãe dela, coisa nenhuma, ela voltou para a casa dela, trazendo um filho recém-nascido e alegando para o marido e para todos os amigos e vizinhos que havia ocorrido o parto, que aquele era o filho dela. E aí descobriu-se que, na verdade, ela tinha adentrado numa maternidade em Campinas e subtraído um filho alheio e levado consigo para mencionar a todos como se fosse dela. Portanto, ela deu o parto alheio como próprio. Essa é a situação da primeira figura do 242 do Código Penal, ok? Segunda figura inserida aí é o registrar como seu filho de outrem. Agora nós estamos diante de um crime comum, que eu acabei de dizer no 241, que o registro qualquer pessoa pode fazer. Pode ser a mãe, pode ser o pai, os avós, os tios, os vizinhos, amigos, enfim. Apresentando a documentação, qualquer pessoa pode comparecer lá no cartório e registrar o filho, ok? Agora, o comportamento é registrar como seu filho de outrem.
vocês vão perguntar o seguinte: professor, mas e se a mãe deu o parto alheio como próprio e ela mesma, no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou dias depois, foi ao cartório e registrou? Ela vai responder pelo 242 duas vezes, né? Cumulativa, a primeira figura cumulada com a segunda figura. Por isso que o tipo é cumulativo e alternativo ao mesmo tempo. Mas nada impede dela chegar em casa sem que o marido tivesse acompanhado o parto, por exemplo, e ela chegar em casa e falar assim: olha, nasceu, esse aqui é o nosso filho, está aqui a documentação, vai ao cartório e registra. E o pai vai lá e registra. É óbvio que se o pai não tinha conhecimento, ele não vai responder pela segunda figura. Mas se o pai tinha conhecimento que aquele filho biologicamente não era dele, da mulher dele, e ainda assim, para agradar a mulher, ele vai ao cartório e registra, ela responde pelo 242 na primeira figura, porque ela deu o parto alheio como próprio, e o pai vai responder pelo 242 na segunda figura. O pai, ou a mãe, ou o avô, ou o tio, enfim, qualquer pessoa, ok? Agora, na segunda figura, então, vamos a ela registrar como seu filho de outrem. Essa segunda figura, pessoal, é o que nós chamamos aí na prática, né, e a doutrina se refere a ela dessa maneira também, é a chamada adoção à brasileira. Ou seja, é aquele indivíduo que corta atalho para adotar. Tá? Ele não quer seguir os trâmites legais da adoção, porque é complexo, é demorado, enfim, exige uma série de requisitos, tá? E aí então ele acaba registrando como sendo dele o filho de outro. Então, exemplo, um casal quer ter um filho, mas não é possível no método natural. Tá? Um ou outro, ou ambos, tem algum problema que não consegue gerar uma criança, gerar um filho ou uma filha. E aí, então, eles descobrem, esse casal descobre que na periferia ou num determinado bairro da cidade tem uma mulher lá grávida que ela não pretende criar o filho. E aí esse casal, ou o homem, ou só a mulher, tanto faz, tá? Ou os avós, enfim, não importa. Tá? Aí é crime comum. Procura essa mulher grávida e diz a ela: ó, eu pago todo o seu pré-natal, tá? E ainda lhe dou por mês uma cesta básica e te pago, sei lá, um salário mínimo, tá? Para que você mantenha a gravidez. No dia do parto você me entrega o recém-nascido e eu levo ele comigo e você nunca mais me procura. Aí esse casal vai até o cartório e registra aquele filho como se fosse dele, quando na verdade não é. Está registrando uma criança em nome de A e B como pais biológicos, quando na verdade não é pai biológico. Veja que o risco colocado aí é o mesmo da primeira figura, tá? Gerar a eliminação, a supressão, a alteração de direitos inerentes ao Estado Civil desse recém-nascido, tá? Que vai achar que tem um pai e mãe biológico, quando na verdade eles não são biológicos. Isso pode gerar uma série de problemas aí na vida futura desse ser humano, dessa pessoa, tá? Isso é a famosa adoção à brasileira. Consiste no ato, né, de registrar, de consignar como próprio o filho de outro e evita com isso aí o procedimento da adoção legal. E ao fazer isso, obviamente, naturalmente, ele vai alterar aí os pais biológicos e isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma série de consequências na vida desta pessoa. Veja que aqui na segunda figura do 242, ao contrário do que nós analisamos no 241, aqui a criança existe. Lá no 241 não existe, a pessoa registra uma pessoa, um recém-nascido, um filho, como se tivesse nascido, como se existisse, quando na verdade não existiu. Aqui não, aqui existe sim, está lá, vivo, tá? E a pessoa vai lá e registra, só que na verdade houve uma inversão dos pais biológicos, tá? É esta situação. Cuidado com essa diferença entre a segunda figura do 242 com a definição aí do crime do 241 do Código Penal. Aqui, novamente, tá, o registrar como seu filho de outrem, vai haver, sem dúvida nenhuma, vai haver o crime de falso, tá? Porque a pessoa, ao chegar no cartório e dizer, olha, estou registrando aqui, é meu, nasceu, tá? Tá aqui a documentação, sem dúvida nenhuma que para este procedimento
vai ter ocorrido antes um crime de falsificação. É o mesmo procedimento que nós mencionamos lá no 241. O crime de falso fica absorvido, sem dúvida alguma, por essa segunda figura, que é uma figura especial em relação ao falso, que é geral, ok? Também vocês vão questionar, e nós vamos falar lá no final, tá? Só para já adiantar, vocês vão questionar a seguinte situação. Professor, imagine aquela seguinte situação, ó. O pai, o casal, os pais, né, tinha uma filha e essa filha com 12 anos de idade, ela chega e noticia para os pais que ela está grávida, tá? E aí ela entra em pânico, fala até em cometer o suicídio, tá? Vou me suicidar porque eu acabei com a minha vida, como é que eu vou para a escola agora, porque as minhas amigas não vão mais se aproximar de mim porque eu estou grávida, eu não vou ter condições mais de arrumar um namorado porque eu já vou ter uma filha e etc. Ela entra em depressão e quer cometer o suicídio. Os pais, então, visando salvar a vida da filha, vem e diz para ela, pode ficar tranquila que você vai ter esta filha, mas você não vai figurar como mãe. Quando nascer, nós, pais da mãe, portanto avós, nós vamos registrar essa criança como se fossem nossos filhos. Então veja, o neto vira filho. E os pais fazem isso para evitar uma consequência mais grave em relação à filha, que pretende até cometer o suicídio. Opa, ainda assim, professor, nessas condições, os pais dessa mulher, dessa menina, tá, que registraram o neto como filho, vão responder pela segunda figura do 242, registrar como seu filho de outro, ou seja, registrou o neto como se fosse filho. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? É possível outras consequências para esta situação. Assim como é possível para aquelas hipóteses que você registra como seu filho de outro, é porque a criança está passando fome. Vamos analisar isso mais adiante um pouquinho. O importante é que registrou como seu filho que não é, e esse filho existe, está lá com vida, você alterando a natureza biológica deste nascimento, você comete o crime do 242, a segunda figura aí descrita, ok? Então veja, na primeira e na segunda figura não precisa ter a finalidade, tá, de suprimir ou alterar o direito inerente ao Estado Civil. É óbvio que naturalmente ao realizar a primeira ou a segunda figura vai haver essa alteração do direito inerente ao Estado Civil do recém-nascido. Mas o legislador não coloca isso como sendo um dolo específico, tá? Ainda que o indivíduo, quando faça isso, não tenha essa finalidade específica, o crime já está consumado. Na prática, essa situação vai ocorrer sem dúvida alguma, a partir do momento que o filho um recém-nascido é registrado em nome de pais que não são os biológicos, você vai alterar o seu direito em relação a esta situação aí mencionada, tá? Mas o tipo penal não exige esse fim específico. Na terceira e na quarta figura, agora ele é necessário, você precisa demonstrar que houve essa finalidade desde o início. Agora, ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Em qualquer uma dessas duas situações, o legislador coloca uma vírgulazinha lá e diz: se você oculta ou se você substitui, só haverá o crime se você assim agiu com o fim de suprimir ou de alterar direito inerente ao seu estado civil. Então vamos lá. Terceira figura: ocultar recém-nascido, suprimindo-lhe o direito inerente ao Estado Civil. Agora você vai suprimir, porque se você oculta, ocultar nada mais é do que esconder o recém-nascido. Então veja, houve o nascimento de uma criança, tá? Mas esse nascimento foi ocultado, foi escondido, para não tornar conhecido esse nascimento. Então olha, pessoal, o que é importante? Veja a seguinte situação. Não sei se já ocorreu isso aí na família de vocês, mas na minha aconteceu.
Por exemplo, a minha mãe, ela tem duas datas de nascimento. Ela tem a data de nascimento que ela fala que é a real e ela tem a data de nascimento que consta nos documentos dela. Por quê? Porque na época em que ela nasceu, era comum isso, predominava naquela época as pessoas morarem em áreas rurais, em zonas rurais, e era assim que acontecia com a maioria, e com ela aconteceu dessa forma, e as pessoas iam tendo os filhos sequenciais, né? Acabava de nascer um, daí alguns meses engravidava de novo, nascia o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Às vezes 10, 12 filhos, todos sequenciais, era uma escadinha. E as pessoas moravam na área rural e distante de um cartório de registro, tá? De um cartório de registro civil. Então também era comum, naquela época, as pessoas só ir fazer o registro quando tinha lá 3 ou 4 filhos, que foi o que aconteceu no caso específico da minha mãe. E eram todas pessoas analfabetas, tá? Não sabia escrever, não sabia ler, para registrar as datas e levar consigo para apresentar no cartório. Então ia de cabeça. E aí, a hora que você chegava lá no cartório, nervoso já, né? Perguntava, o primeiro que nasceu, dava o nome e a data correta. O segundo, já não lembrava mais a data. Aí ia mais ou menos por período. E registrava os 3 ou 4 em datas supostas e não reais. Então, veja, houve, e às vezes fazia isso 2, 3, 4 anos depois do nascimento. Havia neste comportamento a conduta dolosa de ocultar o recém-nascido? Não. Mas havia ocultação? Havia. Ocultar significa não registrar no momento do nascimento ou dias após o nascimento. Registra-se bem depois. Nesse exemplo que eu mencionei aí do meu avô em relação à minha mãe e aos outros filhos que ele teve, houve crime da parte do meu avô, ou seja, ele ocultou o recém-nascido, os filhos recém-nascidos, ocultou. Mas ele ocultou com a finalidade de suprimir desses filhos direito inerente ao Estado Civil? Não, ele ocultou porque não tinha condições na época de realizar esse registro. Portanto, o fato dele é atípico. Aqui, a ocultação, ou seja, o não registro no momento oportuno, é criminoso se tem como finalidade exatamente eliminar, retirar, suprimir do recém-nascido um direito inerente ao seu estado civil. Tá? Portanto, não basta a não apresentação do recém-nascido para configurar aí a supressão de direito relativo ao estado de família dele. É necessário muito mais que isso, é necessário a finalidade de retirar desse recém-nascido um direito inerente ao seu estado de família. Então veja, um exemplo que pode caracterizar essa terceira figura. Imagine vocês que um casal tem um filho, tá? Que é lá o primogênito, já tem lá 18, 19 anos de idade, e de repente vem a rapinha do tacho. Depois de 19, 20 anos, esse casal tem mais um filho. Gravidez de risco, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Gravidez de risco. Todos os cuidados durante o período gestacional é necessário. Durante a gravidez, durante esses 9 meses de risco para gestante, o pai, que era, por exemplo, trabalhava numa empresa como vendedor, se envolve num acidente de trânsito e vem a óbito. E esse casal, durante esse período casados, 20, 30 anos casados aí, já com um filho maior de idade, constituíram um patrimônio. Portanto, a herança para os filhos. A mãe continua grávida, agora a gravidez ainda passou a ser mais de risco ainda, porque além das consequências naturais dessa gravidez, pela idade, etc., agora agravada pela perda do marido. Tá? Portanto, o filho já ia nascer sem o pai. No dia do parto, há consequências gravosas aí no momento do parto, o médico ou a equipe médica consegue salvar a vida do recém-nascido, mas a da mãe não é possível. A mãe morre no momento do parto. Pronto. Só ficou o irmão maior de idade para cuidar desse recém-nascido. E é óbvio que agora o patrimônio desse casal, que faleceram os dois, vai ter que ser dividido, 50% por irmão maior, 50% por irmão menor. Só que o irmão maior
visa obter todo o patrimônio para ele e não dividir com o irmão recém-nascido que ficou aos seus cuidados. Portanto, ele não registra o nascimento do irmão enquanto não houver a partilha dos bens. Só depois ele vai fazer isso. Portanto, agora ele consta uma data que não é compatível com o momento da divisão dos bens. Veja que agora ele ocultou o recém-nascido, visando eliminar desse recém-nascido um direito inerente ao seu estado civil. Qual é o direito? A partilha dos bens, a partilha da herança. Agora sim, por parte deste indivíduo, houve o crime do 242 na terceira modalidade. Ok? Esta é a situação. Precisa ter esta finalidade. Senão, o simples fato de ocultar por ocultar não é crime. Precisa ocultar com o fim de retirar do recém-nascido um direito que é inerente à sua condição de família. Ok? E a última figura do 242 é a de substituir o recém-nascido. E ao substituir o recém-nascido, é óbvio que você altera, você modifica o direito inerente ao seu estado civil. O substituir, pessoal, aqui é a troca mesmo. É trocar um pelo outro. Tá? É óbvio que essa troca precisa ser a título de dolo. Tá? Imagina lá, houve o nascimento, nasceu homem, do sexo masculino. Tá? E a mãe ou o pai quer uma menina e não um menino. Aí vai lá no berçário e faz a troca. Essa figura hoje é mais difícil de acontecer na prática, tá? Mas antigamente isso era muito fácil, porque colocava-se lá 2, 3, 4, 5 recém-nascidos no berçário, todos iguaizinhos, e a identificação era amarrada uma fitinha no pé com o nome do pai e da mãe. Tá? Isso hoje é diferente, né? Hoje já colhe lá as digitais, já bota uma pulseira que não é possível tirar, a câmera de segurança, enfim, há uma série de outros aparatos que evita essa quarta situação. Mas antigamente era bastante comum. Tá? A substituição é exatamente a ação, a conduta de trocar os recém-nascidos, visando com isso alterar o seu estado de filiação e com isso suprimindo direitos inerentes à sua família. Portanto, nessa situação não há, pessoal, a necessidade de inscrição no registro civil. Basta a ocultação, basta a substituição. Pessoal, exemplo aí dessa substituição que não ficou muito clara aqui. Imagine vocês a seguinte situação, só a título de ilustração, tá? Hipotético tudo isso. Imagine vocês a seguinte situação, casal de namorados, a menina chega pro namorado e diz, estou grávida. E aí ele vira e fala assim para ela, eu só assumo a paternidade e caso com você se dessa gravidez resultar um filho do sexo, portanto, masculino. Se for filha, eu estou fora. Não vou pagar pensão, não vou casar com você, não vou assumir e ponto final. É óbvio que essa mulher, quando toma conhecimento que, na verdade, ela está grávida de uma filha, ela pretende até, para a situação dela, porque os pais já não a querem mais em casa, enfim, uma situação extremamente complexa, tá? Ela vai, é óbvio, no dia da maternidade, buscar trocar, para que ela possa, então, ter uma estrutura familiar. E é exatamente isso que o legislador visa evitar, tá? Para que as pessoas não realizem esse tipo de comportamento. Beleza? É isso? Pessoal, sujeito ativo rapidinho, tá? Veja, na primeira figura, eu já mencionei, o crime é próprio. Ou seja, só a mulher pode figurar como sujeito ativo. Tá? E é óbvio que naquela primeira figura nós podemos ter o concurso de pessoas. Tá? Nada impede dela ter lá o auxílio do médico, de familiares, de enfermeira e etc. Nas outras figuras, na terceira, na quarta, na segunda, terceira e quarta, tá? Agora então nós estamos diante de um crime comum. Já mencionei isso, mas só para deixar registrado. Só a primeira figura é classificada como crime próprio. As outras três são consideradas crime comum, portanto, qualquer pessoa pode praticá-los. Ok? O sujeito passivo aqui é o Estado. Né? O Estado sempre será o sujeito passivo em todos os crimes. Tá? É o Estado exatamente o maior interessado nesta tutela penal. Portanto, o Estado vai figurar sempre como sujeito
passivo. Então, o Estado é o sujeito passivo em todas as figuras aqui mencionadas. E o recém-nascido, cumulativamente com o Estado, é vítima, é sujeito passivo nas duas últimas situações. No ocultar ou substituir, o recém-nascido também figura como vítima. O elemento subjetivo aqui é o dolo em todas as figuras aí mencionadas, tá? A única observaçãozinha, que eu também já falei, mas só para deixar registrado, é que na terceira e quarta figura exige-se finalidade específica, tá? Qual é a finalidade? Ocultar ou substituir com o fim de suprimir ou alterar o direito inerente ao estado civil do neonato, ok? Essa é a observação só para ficar registrado, mas nós já fizemos um comentário lá atrás. Agora é que vem aquela observaçãozinha que eu fiz lá no início, tá? O parágrafo único trata do chamado crime privilegiado ou então do perdão judicial. O que diz o parágrafo único? Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, agora a pena passa a ser de detenção de 1 a 2 anos. Aí o legislador bota uma vírgulazinha aí, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Quando ele menciona podendo o juiz deixar de aplicar a pena, ele está falando do perdão judicial, tá? E quando ele menciona lá detenção de 1 a 2 anos, portanto pena menor do que a do caput, nós estamos tratando de um parto suposto privilegiado. Portanto, parágrafo único, nós temos crime privilegiado ou o perdão judicial. Então veja, aí entra aquela hipótese que eu mencionei para vocês no início, é a chamada reconhecida nobreza do sujeito ativo, tá? Então veja, nem sempre, pessoal, há má intenção na conduta do agente quando realiza uma dessas figuras aí, tá? Principalmente a segunda, a terceira e a quarta. Nem sempre, em todas as figuras, o indivíduo age com má intenção, tá? Em algumas situações, em algumas hipóteses, pode ser que o agente ele queira, na verdade, salvar aquele recém-nascido. Tá? Salvar do quê? Salvar da miséria, salvar do abandono, tá? Salvar o indivíduo de passar fome. Essa é a situação. Tá? Então, nesta hipótese, o indivíduo acaba registrando o filho como sendo dele, quando na verdade não é. É aquele caso que eu mencionei lá do pai que registra o neto como sendo filho para salvar a vida da filha, tá? Que diz que ia cometer o suicídio. É aquela hipótese que o indivíduo verifica que a mãe, ao ter ao dar à luz, né, logo após o parto, ela vai jogar essa criança em algum lugar, ela vai abandonar essa criança. Portanto, pode inclusive essa criança vir a óbito. Ou, dependendo da situação econômica dessa família, é uma criança que vai passar muita fome. Tá? Vai ficar ao relento, que a mãe não tem casa, não tem emprego, já tem 4, 5 filhos. Portanto, o indivíduo vai lá e acaba registrando esse filho como se fosse dele. Isso é chamada reconhecida nobreza. Tá? Essa é a hipótese, tá? Não sendo o caso de perdão judicial, que é uma das possibilidades e a mais benéfica ao sujeito ativo. Então, por exemplo, o juiz não pode aplicar o perdão judicial porque o sujeito ativo figura contra ele lá péssimos antecedentes, logo não cabe o perdão judicial. Aí, não sendo cabível o perdão judicial, o juiz vai aplicar a pena menor, portanto, o parto suposto privilegiado. E aí a pena passa a ser só de detenção de 1 a 2 anos. Então, no 242, dependendo do caso concreto, o juiz tem duas opções. Ou aplicar o perdão judicial, que é o mais benéfico, se presente a reconhecida nobreza, ou então, se não for possível o perdão judicial por ausência de requisitos, ele impõe a pena menor de detenção de 1 a 2 anos. Ok, pessoal? Importante 242, era isso em relação a ele.